Queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Eu quero ler alguns versículos e o tema da nossa palavra de hoje é a Igreja de Cristo. Pode dizer comigo? 1, 2, 3, já? Isso. Este é o tema da nossa palavra de hoje, a Igreja de Cristo. Então eu quero ler um texto que ele fala de uma forma muito clara, mas tem algumas coisas preciosas aqui que eu quero compartilhar com você nesta noite, que eu creio que vai trazer muito mais luz para o seu coração, para o seu espírito com relação à Igreja de Cristo. Mateus 16, do versículo 13 até o 18, me acompanhe aí, por favor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar um pouco com você sobre este assunto aqui, que eu lhe confesso que me encoraja, me anima, me desafia a prosseguir, por saber que nós temos caminhado debaixo dessa mesma revelação hoje que Pedro teve lá no passado. Pedro foi o precursor, assim, dos discípulos, mas isso tem sido transferido de geração após geração, e isso tem sido lindo, porque isso nos desafia e nos encoraja a viver cada vez mais esse Evangelho de Jesus Cristo. Queridos, você já alguma vez já parou para se perguntar por que Jesus fez esta pergunta para os seus discípulos a respeito de si mesmo? Quem o povo diz que eu sou? Quem o povo diz ser o Filho do Homem? E aí os discípulos dão resposta. Uns dizem que tu és João Batista, há outros que dizem que tu és Elias, há outros que dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas que ressurgiu dentre os mortos. Então, eles estão dando uma resposta de acordo com aquilo que é o boato, que é a conversa. Porque é muito fácil você perceber, por exemplo, quando Paulo estava em Atenas, a Bíblia diz que o passatempo principal dos atenienses, eu com o pastor Selinaldo, que a gente se diverte com isso, né? O principal passatempo dos atenienses era levar e trazer notícia. Paulo usa uma palavra bonita para não dizer que eles gostavam de fofocar, entendeu? Né? Eles levavam informação, traziam informação. Então essa era a principal ocupação dos atenienses, né? Já pensou chamar eles de fofoqueiros? Acho que eles não iam gostar disso não, mas eles gostavam de fazer isso. Então, Jesus, ele queria saber qual era a conversa, qual era o assunto, o que as pessoas pensavam, mas não somente pensavam, mas o que elas falavam a respeito dele. Porque os discípulos, eles tinham família, os discípulos tinham amigos, tinham conhecidos, e eles não estavam todo o tempo com Jesus. Em alguns momentos eles iam fazer alguma coisa, e eles ouviam o boato, ouviam as notícias, aquilo que estavam falando a respeito do próprio Jesus, e ele faz esta pergunta. Agora, entenda isso aqui, Jesus, ele fez esta pergunta, queridos, porque naquela época e naquele lugar, infelizmente, eram muito comuns lendas e superstições, eram muito comum isso, e hoje, infelizmente, não é diferente também. Mas quando eu digo de lendas e superstições, eu estou falando do quê? Por exemplo, a Bíblia nos fala que quando Herodes, ele ouviu falar a respeito de Jesus, do que Jesus ensinava e fazia, ele chegou a uma conclusão: é João Batista que
se levantou dentre os mortos. Ou seja, Herodes, ele estava acreditando que João Batista havia reencarnado, já na pessoa de Jesus Cristo. E ele acreditava naquilo, e ele procurava ver quem era Jesus, porque ele acreditava realmente que João Batista, que Jesus, ele era a reencarnação dele. Mas vamos mais além. Por exemplo, existia muito, eles tinham conhecimento, os judeus, do que está escrito em Malaquias capítulo 4, versículo 5, que foi profetizado que Elias viria. Então eles diziam, acho que é Elias que já veio. Foi o Elias que já veio na pessoa de Jesus. Mas além disso, muitos acreditavam que aquela profecia que Moisés proferiu em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, que o Senhor iria levantar um profeta entre eles semelhante a ele, eles acreditavam que poderia ser Jeremias que estava vindo. Então, queridos, existiam essas lendas, essas crenças, nesse período em que Jesus estava ali com os discípulos e ele questiona, e a resposta que ele obtém, baseado no que eles estão ouvindo na conversa popular, era esta, que Jesus podia ser Elias, ou Jeremias, João Batista, ou algum dos profetas que ressurgiu dentre os mortos. Mas perceba isso aqui, que diante de tanta superstição, crendice, religiosidade, diante de tudo isso, Pedro, filho de Jonas, ou Bar-Jonas, que quer dizer filho de Jonas, este Pedro aqui, queridos, ele foi agraciado pelo Senhor com a maior de todas as revelações que o ser humano possa receber de Deus Pai. Ele foi agraciado, entre todos os discípulos, ele foi agraciado para receber de Deus Pai a maior de todas as revelações que um ser humano pode receber nessa terra. Qual foi a revelação que ele recebeu? A revelação de que Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, era o Filho unigênito de Deus, era o Cristo, o Messias, o enviado, o ungido, aquele que havia sido prometido por gerações no passado. E agora ele estava tendo revelação que Jesus Cristo, na pessoa dele, estava se cumprindo aquilo que foi profetizado pelos profetas, por Moisés e nos Salmos também. Então, ele tem esta revelação de quem é Jesus. Agora, eu quero compartilhar uma coisa aqui que é um pouco intrigante, eu quero que você entenda isso aqui. O Jesus que foi revelado a Pedro como o Messias prometido desde a antiguidade, sim, esse Jesus, ele é a pedra, ele é a rocha, ele é o fundamento, ele é o alicerce, ele é a base sobre a qual a igreja dele seria construída, seria edificada, e nada poderia deter a sua existência e nem o cumprimento de seu propósito. Por que eu estou lhe falando isso? Porque, preste atenção, quando a gente acaba ligando, às vezes emenda a frase, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ó, Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Pedro é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Nós precisamos entender que existe dois significados para esta palavra aqui, pedra. E eu quero que você veja isso aqui comigo. Primeiro, quando ele diz, aqui as duas palavras são diferentes aqui para pedra. Primeiro, quando ele diz, tu és Pedro, no grego é Petros, que literalmente significa uma pedra pequena. E quando ele diz, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a palavra aqui é Petra, que literalmente é uma grande rocha. Você entende a diferença? Quando ele diz, tu és Pedro, ele está dizendo, tu és uma pedra pequena. Agora, quando ele diz, sobre esta pedra, você pode pesquisar isso no grego, o significado das duas palavras. Tu és Pedro, o que significa? E quando ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está dizendo, eu vou edificar minha igreja sobre uma rocha forte. E essa rocha não é o fulano, ciclano, não Beltrano, essa rocha sou eu mesmo.
esta igreja vai ser edificada sobre mim, ou seja, eu serei a base, o alicerce, o fundamento, aquilo que vai de fato sustentar a minha igreja. Tá dando para entender? Quem está me acompanhando aí, por favor, queridos? Amém? Então eu quero que você entenda isso aqui, que a revelação que Pedro teve era de que Cristo, de fato, ele era o Messias prometido, aquele que havia sido profetizado por gerações de que ele viria. Então agora ele vem e os discípulos estão caminhando com ele e eles estão ouvindo muitas informações, fofocas a respeito de quem é Jesus. Então certamente haveria questionamentos. Será que ele é o verdadeiro? Será que ele é aquele que haviam prometido? Igual como a mulher samaritana, olha, ele falou tudo a meu respeito, falou um monte de coisa a meu respeito. Será que ele é o Cristo que deveria vir? Lembra João Batista na prisão? Manda 2 discípulos ter com Jesus com a seguinte pergunta: diga-nos, tu és o Cristo que haveria de vir, ou devemos esperar por outro? Então certamente havia essas dúvidas, esses questionamentos. Eles estavam andando com Jesus. Lembra Jesus andando sobre as águas do desespero? É um fantasma. Jesus diz: gente, não temam, sou eu. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então haviam questionamentos, e Pedro aqui, Jesus deixa claro, ele tem uma revelação do Pai, de quem realmente Jesus Cristo é. Você é Pedro, mas eu sou Petra, eu sou a grande rocha, sobre a qual edificarei a minha igreja. E olha aqui para mim, guarde isso que eu vou lhe falar. A igreja de Jesus Cristo, ela precisava ser de fato edificada sobre uma grande rocha. Sabe por quê? Porque pesquise na história o que já foi feito para que a igreja de Jesus Cristo fosse eliminada, fosse exterminada da face da terra. Se ela tivesse edificada sobre qualquer fundamento, sobre qualquer base, sobre qualquer alicerce, já tinha desaparecido com a história. Você lembra o que Gamaliel falou para aqueles que prenderam os discípulos e os ameaçaram de morte? Gente, deixem de lado isso, porque se isso aí for de homens, vai perecer, mas se for de Deus, não vai não. Amém, queridos? Quem está me acompanhando aí, gente? Então, preste atenção nisso aqui, porque Jesus, ele declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Antes de eu lhe dar essa resposta aqui, é importante que a gente entenda que a igreja de Jesus, ela é formada por 3 partes. A igreja de Jesus, ela é formada pelo seu fundamento, ela é formada pelas suas paredes e pelo seu teto, ok? Fundamento, paredes e teto. Você vai entender, eu quero que você me acompanhe aí, por favor, para você entender bem isso. Eu quero destacar aqui, querido, 2 partes, e eu quero chamar a sua atenção para a terceira parte, para que a gente entenda algo com relação à formação dessa igreja de Jesus, aquilo que de fato, que é a sua essência, daquilo que ela é formada. Então, quando Jesus ele afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, ele está nos dando essa garantia com base no seguinte: quando ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, a primeira garantia que ele está dando é por causa do alicerce sobre o qual ela foi fundada. Entende? As portas do inferno não prevalecerão, porque ela não está sendo fundada sobre uma pedra pequena, ela está sendo fundada sobre uma grande rocha. A base dela é forte, a base dela é sustentável. Passe gerações, venham tempestades, se levante reis, se levante nações, homens e mulheres para tentar destruí-la, mas não vão conseguir, porque a base sobre a qual ela foi edificada é muito forte. É uma rocha inabalável, é uma rocha inabalável. Você lembra o que Jesus falou para os fariseus que queriam matá-lo? Ele disse: olha, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a se tornar a principal pedra angular.
aquele que cair sobre ela ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Olhe para o seu irmão aí e diga, mesmo com máscara, diga: a igreja. Diga, não uma denominação. Diga, a igreja de Jesus, ela está fundada sobre uma base, um alicerce muito forte. Amém, queridos? Sobre uma base, um alicerce muito forte. E eu quero lhe dizer uma coisa: independente do que acontecer até Jesus voltar, a igreja dele, ela vai continuar de pé, ela vai continuar viva e vai cumprir o propósito dele aqui nesta terra. O inimigo queira ou não, ela vai cumprir com o propósito. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 20, queridos. Está escrito assim: vejam o alicerce sobre o qual vocês se encontram agora, os apóstolos e os profetas, e a pedra de esquina do edifício é o próprio Jesus Cristo. Na outra versão diz a pedra angular, ou seja, a pedra principal. Ele diz, essa pedra, olha, vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos, ensino, a doutrina, aquilo que eles receberam de Jesus e passaram para vocês. Mas eu quero dizer para vocês que a pedra principal, que a pedra de esquina, que a pedra angular, esta é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é esta rocha, ele é esta pedra. E a segunda, queridos, segunda razão para a gente acreditar que de fato as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, é que ele é a cabeça da igreja. Ele é o alicerce, o fundamento, a base, mas ele também é a cabeça da igreja. Amém? Ele é o fundamento sobre o qual ela está fundada, mas ele também é a cabeça da igreja. Colossenses 1,18. Colossenses 1,18 está escrito assim: ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, para em todas as coisas ser o primeiro. Preste atenção nisso, ele é a cabeça do corpo, ele é a cabeça da igreja, para que em todas as coisas ele seja o primeiro. O que Paulo está nos dizendo? Paulo está nos dizendo, queridos, é muito comum a gente poder refletir e chegar à conclusão. Por que essa minha perna aqui está mexendo, gente? Por que essa outra levantou? Porque elas receberam um comando. A igreja de Jesus tem um cabeça. A igreja de Jesus não está vivendo de qualquer jeito. Ela tem um cabeça, tem um comando, tem uma direção. Ele é a base para sustentá-la firme diante das tempestades, diante das adversidades, diante das tribulações, mas ela tem um cabeça para lhe dar direção, para lhe dar propósito, para fazer com que ela caminhe e não se perca no meio dessa trajetória, para que ela caminhe e consiga alcançar o propósito que Deus tem para ela. Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15. Efésios 4, 14 e 15. Então, preste atenção, é tão precioso isso que Paulo diz. Então, não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habitualmente nos mentiu, e fez que a mentira soasse como verdade. Mas, em vez disso, seguiremos com amor a verdade em tempo todo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. É assim que nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça de seu corpo, a igreja. Ele fala, olha, nós vamos deixar de ser crianças, porque na época éramos meninos no natural e no espiritual, mas ele diz, olha, é chegado aquele tempo
de uma mudança, para não sermos levados por enganos, por mentira. Tem gente que conta uma mentira tão bem contada que até ele mesmo acredita que é verdade. São os mentirosos profissionais. E Paulo diz aqui, olha, então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habitualmente nos mentiu, e fez que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, amém? Falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade, é assim que nos tornaremos cada vez mais, e de todas as maneiras, semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Queridos, nós temos uma referência. A nossa maior referência é Cristo. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, quando ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se você for pesquisar aquilo, você sabe que Paulo está dizendo, olha, continue me imitando, continue fazendo o que eu estou fazendo, enquanto eu estiver fazendo o que Cristo me mandou fazer. Quando eu parar de obedecer Cristo, não sejam mais meus imitadores. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, pratiquem meu exemplo, porque Cristo está sendo meu espelho. Ele é a minha cabeça. A direção, o comando, eu tenho recebido dele para a minha vida. Eu tenho recebido dele para a minha vida, é isso que Paulo está falando. Agora preste atenção, eu estou lhe falando aqui das duas razões que Jesus deu aqui bem forte para que o inferno não prevaleça contra a igreja dele. Não vai prevalecer porque ele é o fundamento e porque ele é a cabeça. Agora eu quero chamar a sua atenção porque eu disse que essa igreja, ela é formada por 3 partes: fundamento, paredes e teto. Agora preste atenção com relação às paredes dessa igreja. Preste atenção, isso aqui é muito importante. Entenda isso aqui que eu vou lhe falar. Eu sei que tem pessoas nos assistindo. Entenda isso aqui que eu vou lhe falar. Quando se fala de paredes da igreja de Jesus, nós estamos falando da parte frágil da igreja de Jesus. Alicerce forte, teto forte, paredes um tanto frágeis. Pastor, por que você fala isso? Quero que você me acompanhe para você entender. Qual é a composição dessa parte da igreja, das paredes? Pedras, tijolos, não qualquer tipo de pedras. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5, preste atenção. A parede da igreja de Jesus é formada por pedras, mas não são qualquer pedras. Preste atenção, 1 Pedro 2, 4 e 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha aqui para mim, por favor. Sabemos quem é o alicerce da igreja, é Jesus Cristo. Sabemos quem é a cabeça da igreja, é Jesus Cristo. Mas há as paredes que formam essa igreja. Pedro diz, ela é formada por pedras que vivem. Quem entendeu aí? A igreja de Jesus é formada por pessoas vivas. Por pessoas vivas. O fundamento é Cristo, o teto é Cristo, as paredes são pedras vivas, pedras que vivem, são formadas por pessoas. É por isso que eu lhe digo que, ao mesmo tempo que essas paredes, elas podem ser fortes, ao mesmo tempo elas podem ser frágeis. Por quê? Fortes, porque têm da mesma essência de Cristo. Frágeis, porque, infelizmente,
ainda estamos sujeitos a fraquezas. Então olha aqui para mim, por favor. Satanás, ele não vai tentar destruir o alicerce da igreja de Cristo. Por quê? Porque a rocha é muito forte. Jesus disse, se alguém bater contra ela, vai ficar em pedaços. Eu acho que o diabo olha assim, eu não vou tentar bagunçar esse alicerce que não tem o que fazer contra ele. O inimigo não vai tentar prejudicar o teto da igreja de Jesus, da cobertura, porque Cristo disse, eu sou o cabeça. Eu sou o cabeça, ele não vai mexer. Aí o que ele vai tentar fazer, queridos? Ele vai tentar trabalhar nas paredes. Eu quero que você guarde isso aqui. Guarde isso aqui. Porque ser pedra viva na igreja de Cristo é privilégio. Vou repetir. Guarde isso aqui, porque ser pedra viva na igreja de Cristo é privilégio. Mas também é responsabilidade. Porque eu não ouvi nenhum amém aí, gente. Ajude o pregador, aleluia. Ser pedra viva na igreja de Cristo é privilégio, mas ao mesmo tempo é responsabilidade. Fazer parte, ser pedra viva, ele diz pedras que vivem, ou seja, a parede da igreja de Cristo é formada por pessoas vivas. Guarde isso, é formada por mim e é formada por você. Sabe por quê? Por que eu digo que é frágil? A parede da igreja de Cristo, ela é frágil, porque preste atenção. Porque Satanás, sabendo disso, ele vai tentar não atingir o fundamento e nem o teto, mas ele vai tentar atingir as paredes. Ele vai tentar danificar as paredes. Agora, quando eu falo de paredes, que o inimigo vai tentar se prevalecer, vai tentar alcançar vantagem, como diz Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios. Como eu digo isso? Preste atenção. Nessa parte, quando eu digo que existe essa fragilidade com relação às paredes, que está se tratando de pessoas, de seres humanos, que tem consciência do céu, que tem consciência do propósito de Deus, que tem consciência da vontade de Deus, mas que diariamente está lutando contra a carne, diariamente está lutando contra os seus desejos. Eu estou lhe falando das fragilidades da nossa alma. A Bíblia nos fala de um Elias que orou e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E depois ele orou e choveu. Eu estou lhe falando de um Elias, a Bíblia fala de um Elias que enfrentou 450 profetas de Baal e mais 400 profetas do poste ídolo, orou e fogo caiu do céu e consumiu o holocausto. Mas este Elias, do qual eu estou lhe falando, é o mesmo que Tiago escreve a respeito dele, dizendo que Elias era sujeito às mesmas fraquezas que nós. Era o Elias que uma hora estava enfrentando 850 profetas. Em outro momento estava dizendo, Deus me mata. Porque uma mulher, se o Senhor não me matar primeiro, uma mulher, Jezabel, vai me pegar, ela vai me matar. Então é o Elias que a Bíblia diz que era sujeito às mesmas fraquezas. E eu quero que você entenda, quando eu falo disso, eu estou falando de que ele vai tentar alcançar vantagem sobre nós, como membros, como corpo, para tentar enfraquecer as paredes. Entende? Ele vai tentar alcançar vantagem para tentar enfraquecer as paredes. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Como pastor ele vai tentar fazer isso? Através de, segura aí, através das fofocas, dos sofismas, das mentiras, através das contendas, das porfias, das facções, das dissensões. Ele vai tentar, queridos, ele vai tentar alcançar vantagem através das mágoas, dos ressentimentos. Ele vai tentar alcançar vantagem de alguma forma. Entende? De alguma forma.
ele vai tentar alcançar vantagem. Porque aqui o que tem em jogo não é dizer, pastor, ok, eu sou uma pedra viva na igreja de Jesus Cristo. Aonde, em que posição é que eu estou? Eu estou bem embaixo, eu estou no meio, ou estou em cima? Eu não queria ficar muito embaixo não, porque tem um monte de peso em cima. Você sabia que é um privilégio ser uma das primeiras pedras na construção? Pastor, você está falando do quê? Vou repetir. Você sabia que é um privilégio ser uma das primeiras pedras na construção dessas paredes? Por quê? Porque as primeiras pedras, elas são as mais resistentes. Porque elas têm condições de suportar o peso que vem sobre elas. Aí vem aquela pedra, às vezes, não, fraquinho, não coloca aqui não. A gente vai colocar lá em cima, para ela não quebrar. Mas coloca essas outras aqui embaixo, que elas são fortes, são resistentes, elas conseguem aguentar o rojão, elas conseguem. Entende? Então é um privilégio. Então, mas perceba isso, que o inimigo de alguma forma ele vai procurar alcançar vantagem. De alguma forma ele vai tentar trabalhar nas paredes da igreja de Cristo. Ele não vai trabalhar, como eu falei, no alicerce, ele não vai trabalhar na cobertura, no cabeça, ele vai tentar trabalhar nas paredes. E olha o que Paulo fala aqui, queridos, Efésios 1, versículos 22 e 23. Ele diz assim: pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo está afirmando que a igreja é o corpo de Cristo. Está bem claro no texto aí? Sim ou não, gente? Paulo diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Primeira Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, ele vai dizendo, olha, nem todo o nariz, ele não é um corpo todo. A mão, o pé, não. Ele é um membro desse corpo. Mas ele não existe membros superiores, membros inferiores, mas nem por isso os membros inferiores eles são menos importantes. Eu até falo uma coisa às vezes brincando, mostra 5 dedos da mão aí. Levante a mão. Escolha aí um desses 5 dedos que não presta, depois você me dá de presente. Você sabe que não existe isso, né? Não existe isso. Esse aqui não serve para nada. Eu vou tirar ele daqui. Entende? Não existe, todo membro é importante nesse corpo. Agora, baseado nisso que Paulo fala, que a igreja, ela é o corpo de Cristo, eu quero que você entenda uma coisa aqui. Entenda isso aqui que eu vou lhe dizer. Se a igreja de Jesus, ela é de fato o corpo, e nós escolhemos e decidimos viver como um corpo, aí então, nós seremos de fato fortes. Porque o propósito de Deus, guarde isso, é que esse corpo, ele seja bem ajustado e consolidado para experimentar o crescimento que vem de Deus para ele. Entende? Então ele tem como propósito isso. Agora, entenda isso aqui, se nós de fato entendermos, tomarmos posse de que nós somos corpo, pastor, o que vai acontecer? Preste atenção. Se nós entendermos que somos corpo e decidirmos viver como corpo, o que vai acontecer? Nós vamos amar mais uns aos outros. Se nós entendermos que nós somos corpo e que nós somos alvos da estratagema de Satanás, nós vamos nos importar mais uns com os outros. Nós vamos perguntar mais uns pelos outros. Nós vamos procurar saber por que o irmão não veio na igreja.
Se nós de fato somos corpo e queremos ser bem consolidado e ajustado, queridos, ouça, nós vamos perdoar mais uns aos outros, nós vamos acreditar mais uns nos outros, nós vamos cuidar mais uns dos outros, nós vamos proteger mais uns aos outros, nós vamos abençoar mais uns aos outros, nós vamos acreditar mais uns nos outros. Você entende? Eu entendo, eu sou corpo. Pare para você pensar o que acontece com o nosso corpo natural. Gente, tem esse meu anel aqui, né? O pai da minha irmã estava louvando aqui, celebrando aqui no final de um culto. Eu fiquei tão feliz que eu fui bater palma assim. Esse meu anel, ele bateu no nervo aqui. Que até hoje, às vezes, quando eu bato, eu sinto uma dor nele, fica meio dormente ele, mas não foi uma coisa com propósito, aconteceu isso. Mas o que eu estou querendo lhe dizer? Queridos, é comum que aconteça isso no meu corpo, no corpo físico, é comum. Bati esse dedo, adivinhe para onde foi toda a atenção do Elcio? Toda para cá. Porque o dedo estava machucado, porque o dedo estava precisando de ajuda. Ah, foi só uma parte que se voltou, essa outra parte ficou pensando na unha cravada ali. Não, todo o corpo se voltou para cá. É assim que funciona ou não? Quem já pegou uma tropeçada na rua, gente? A sua atenção, a sua dor, o seu choro, o seu pranto, o seu lamento, a sua murmuração, se voltou para onde? Por que, olha aqui para mim, por que todo o corpo se voltou para lá? Porque todo o corpo, ele está unido, ele está ligado por juntas e medulas, por nervos, por carne, por tendões, ele está ligado, então todo o corpo se volta para lá. Olha o que Paulo fala uma coisa muito interessante, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 25 e 26, preste atenção no que Paulo diz. Paulo diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, o que acontece? Se um membro sofre, e se um deles é honrado, seja honesto comigo. A gente faz isso? Faz. Às vezes. Vamos ser honestos. Nós não nos preocupamos, às vezes, com o nosso próximo, o quanto deveríamos nos preocupar. Nós não amamos o quanto deveríamos amar. Nós não perdoamos o quanto deveríamos perdoar. Nós não oramos o quanto deveríamos orar, abençoamos como deveríamos abençoar, protegemos, você entende? Acreditamos. Entende? Olha, vou repetir o versículo, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Vou repetir para dar um amém mais forte. Ora, Paulo diz, vocês são o corpo de Cristo. E presta atenção, e ele diz, e individualmente, membros desse corpo. Olha aqui para mim, quando terminar o culto, pode até para uma comunhão, para um lanche, sabe, alguma coisa, mas depois cada um vai para o seu lado. Mas o fato de cada um ir para o seu lado, não deve nos dar o direito de esquecer que nós estamos ligados a um corpo chamado corpo de Cristo. Amém? Que nós continuamos sendo corpo de Cristo. Que nós continuamos sendo o corpo de Cristo. Nós precisamos nos importar com isso, queridos. Paulo diz, olha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Olha aqui para mim. Imagina chegando lá, não tem aqui, isso não foi programado. Irmão,
Meu carro zerado, aleluia, glória a Deus. Irmão, se alegre comigo, irmão. Que benção, né, irmão? Ganhei um carro zerado, eu estou orando, até hoje Deus não me deu. Mas é benção, irmão. Paulo disse, eu sou corpo. Eu vou sofrer com os que sofrem. E eu vou me regozijar com os que estão se regozijando. Porque nós somos corpo, e ele diz, e individualmente membros desse corpo. Olha aqui para mim. O diabo nunca vai prevalecer nem contra o alicerce, nem contra o teto e nem contra as paredes de uma igreja que é bem ajustada e consolidada como corpo. Não vai prevalecer, não. Ele não vai prevalecer. Só quem está me entendendo, dá um amém aí, por favor. Então preste atenção. As paredes, a igreja, o corpo, só podem ser ajustado, bem ajustado e consolidado quando todos os membros desse corpo se empenham neste propósito. Quando todos se empenham neste propósito. Irmão, vai fazer uma visita. Eu não, isso é missão do pastor. Irmão, onde estão precisando de oração? Olha, vai para o ministério de oração lá, que tem um ministério na igreja que é fervoroso, é fogo puro. Passa para eles lá. Não, eu sou membro desse corpo. Eu faço parte desse corpo. Eu me importo. Eu quero ver esse corpo crescendo, sendo forte, saudável para a glória de Jesus. Efésios 4, versículos 15 e 16. Estou chegando na conclusão que eu quero orar com você. Efésios 4, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Para a edificação de si mesmo em amor. Então, preste atenção, estou chegando nessa parte final aqui que é muito importante. Vivendo realmente como igreja, como corpo de Cristo, nós vamos experimentar na prática o que Jesus afirmou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não prevalecerão. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se alguém se levantar contra um, os dois lhe resistirão. Que a pessoa não vai estar só porque ela é corpo. Ela não vai estar só porque ela é família. Ela não vai estar só porque tem alguém que vai estar se importando com ela. Eu me lembro uma vez, eu vivi uma situação que foi tão constrangedora aquilo para mim. Isso foi lá no Pará, uma irmã, assim, eu percebi que ela estava faltando na igreja, já estava com uns dias que não vinha no culto. Quando foi um dia, ela apareceu na igreja. Eu cheguei lá, não foi muito com aquela voz de pastor, foi com aquela voz de administrador. Cheguei com ela e disse: oi, irmã, mas era para ser um oi, por dentro estava um oi mais duro, sabe? Mas, oi, irmã, Pai Senhor, Pai Senhor. A irmã estava faltando na igreja, não estava vindo, né, irmã, poxa e tal. Ela olhou para mim e ela disse: pastor, eu estava doente, eu estava internada, pastor. Meu Deus, deu vontade de eu me enterrar. Sério, deu vontade de eu me enterrar. Porque ela só faltou pegar aquela passagem lá de Mateus 25 e dizer: eu estava enfermo e não foste me visitar. Só faltou isso para completar a bênção. Mas olha aqui, eu não fui porque eu não sabia, mas a pergunta é: será que nenhum irmão dela em Cristo sabia que ela estava enferma? Entende? Eu quero deixar essa palavra para mim e para você, para que a gente saia daqui dizendo o seguinte: diabo, assim como você não prevalece contra o alicerce
e nem contra a cabeça. Você não vai prevalecer contra as paredes dessa igreja, no nome de Jesus. Você não vai prevalecer, porque esta parede, porque este corpo, ele está sendo cada vez mais ajustado e consolidado, porque as juntas, elas estão se auxiliando, e há uma justa cooperação de cada parte, uma justa cooperação de cada parte. Então preste atenção, ele diz, olha, então se estivermos realmente vivendo como igreja, como corpo de Cristo, nós vamos experimentar na prática o que Jesus afirmou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Quer ver, olha aí, por quê? Primeiro, porque ela tem um forte fundamento. Posso ouvir um amém? Segundo, porque ela tem Cristo como sua cabeça. Cristo é a cabeça dela. Mas terceiro, porque ela tem um corpo que é bem ajustado e consolidado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero concluir com duas frases aqui. Eu vou pedir que você fique de pé, por favor. Fique de pé. Olha aqui para mim. Por favor, olha aqui para mim, não converse com ninguém. Olha aqui para mim. Primeira coisa que eu quero lhe falar, escute. Ame ser igreja de Cristo. Olha aqui para mim. Ame ser igreja de Cristo. Ame ser corpo de Cristo. Ame ser noiva de Cristo. Cadê os homens aqui? Os homens, olha aqui para mim, você que é homem. Se você não escolher ser noiva de Cristo, você não vai para o céu. É verdade. Só vai para o céu quem é noivo. Quando eu descobri isso, eu assumi, eu sou noiva. Eu sou noiva de Cristo. Porque vai ter um casamento lindo lá. Então olha aqui para mim. Ame ser igreja de Cristo. Ame. Duas coisas eu vou te falar sobre isso. Primeira, ame ser igreja de Cristo. Segunda, ame a igreja de Cristo. Olha aqui para mim. Guarde os seus lábios. Salmo de número 141, versículo 3. O salmista disse assim: põe um guarda, ele orando para Deus, põe um guarda na porta dos meus lábios, vigia a minha boca. Olha aqui para mim. Guarde os seus lábios e peça para o Senhor para guardá-lo, para você não falar mal da noiva. Porque qual é o noivo que gosta que alguém fale mal da sua noiva? Existe? Noivo que ama a noiva? Não. Não fale mal da noiva. Ah, pastor, mas a noiva já pecou, fez isso, aquilo, outro. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que ele a comprou com seu próprio sangue. E em Apocalipse está escrito que a noiva a si mesmo já se ataviou. Então é uma noiva que reconhece de um lado que um preço foi pago por ela, e por outro lado aqui, ela está se arrumando, se ataviando para o dia do casamento com Jesus. Então, guarde seus lábios para não falar mal da noiva. Guarde seus lábios, não fale mal da noiva. Eu vou terminar com um negócio aqui que não estava previsto. Você lembra quando Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz. Como era que estava o corpo de Cristo? Pare para você pensar rapidão, bem rápido. Como era que estava o corpo de Cristo lá na cruz? Todo dilacerado. Porque os chicotes que foram usados, eles tinham pedaços de osso, de metal em suas pontas, e cada vez que batia, arrancava partes dele.
ele foi açoitado com vara. A Bíblia diz que lhe deram murros. Quando você lê Isaías capítulo 52 e o capítulo 53, Isaías ele diz: olhamo-no e não víamos nele beleza nenhuma que nos agradasse. Era o mais rejeitado e o mais desprezado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Por que eu estou te falando isso? Porque eu quero que você tenha uma imagem bem rápida do Jesus morto lá na cruz. Pare para você, só viaje, tente imaginar o Jesus morto lá. Quanto valia aquele corpo morto? Um homem chamado José de Arimateia, ele decide enfrentar o próprio Sinédrio, em nome da fé, em nome dele ser um discípulo de Cristo. Ele, ao decidir enfrentar o Sinédrio diante de Pilatos para pedir o corpo de Cristo, ele estava correndo o risco de ser expulso do Sinédrio. Mas ele vai lá e pede o corpo de Cristo. Aquele corpo que provavelmente ninguém queria, ninguém estava brigando por causa daquele corpo. José de Arimateia pega aquele corpo, ele compra um lençol finíssimo, eles limpam aquele corpo, enrolam aquele corpo naquele lençol e o depositam em uma sepultura que nunca foi usada antes. Alguém poderia dizer: pastor, o que fazer com um corpo destruído, velho, todo rasgado, dilacerado? O que fazer com um corpo? Para alguns, guarde isso que eu vou dizer, o corpo de Jesus não tinha valor nenhum. Quem está fazendo o paralelo da mensagem? O corpo de Jesus, a igreja. Para muitos o corpo de Jesus não tinha nenhum valor. Mas olha aqui para mim, aquele corpo morto, ele estava sendo colocado naquele túmulo, e havia sobre ele uma promessa de ressurreição. Havia sobre aquele corpo que ninguém dava valor uma promessa de ressurreição. Então olha aqui para mim, se você vê na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, defeito, quero te dizer que o Espírito Santo foi enviado para preparar, para cuidar dessa igreja, desses defeitos, dessas coisas, sabe, que faz com que alguns falem mal, desprezem. O Espírito Santo veio para cuidar dela, para prepará-la para o dia do arrebatamento. Então ouça, se ninguém não dá valor para o corpo, eu quero lhe dizer que nesta noite tem um aqui que dá valor para o corpo. Não importa os defeitos que o corpo tenha, é corpo de Cristo. E se esse corpo está sujeito ao cabeça, ele vai a cada dia receber alinhamento, receber direcionamento. Você sabe por quê? Porque o comando vem daqui. O comando vem daqui de cima. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: o comando para a minha vida vem de cima. Ele é o meu cabeça. A primeira e a última palavra vem dele. Paulo disse: para que ele tenha a primazia, para que ele seja o primeiro, para que ele seja o primeiro. Olha esta frase aqui. Pode liberar essa frase para mim? Tem a última frase aí, por favor. Preste atenção nisso aqui. Ouça isso aqui que eu quero lhe dizer. Porque nós devemos amar ser a igreja de Cristo e amar a igreja de Cristo. Porque a igreja é a única expressão do reino de Deus que Jesus se comprometeu na íntegra em edificar. Guarde isso, porque nós devemos amar
ser igreja. Por que nós devemos amar a igreja? Porque a igreja é a única expressão do reino de Deus que Jesus se comprometeu na íntegra em edificar. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. E se você é igreja, eu quero lhe dizer, você vai sair daqui nesta noite debaixo dessa promessa. Tem defeito, tem falhas, saia daqui nesta noite debaixo desta promessa: eu edificarei a minha igreja. Quem recebe essa promessa para a sua vida? Pastor, e as minhas falhas, os meus defeitos? Eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Eu quero que você guarde. Você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma palavra do Senhor nesta noite. Saia daqui com esta palavra. Saia daqui com esta palavra. Ame a igreja. Ame ser igreja. Ame e escolha, decida pela graça de Deus junto comigo, todos nós viver bem ajustado e consolidado. E o diabo, ele vai olhar para o corpo e ele vai dizer: eu não posso me levantar contra ele. Eu não posso, porque esse corpo, ele está bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas e pela justa cooperação de cada parte.